Senhoras e senhores, bom dia. Dando prosseguimento, então, à nossa aula sobre e-mail marketing, hoje a gente vai fazer um exercício um pouco mais prático para a gente poder pôr a mão na massa e entender um pouquinho o processo, né? Passando por uma das etapas do processo de e-mail marketing para uma finalidade específica, né? Lembrando que cada segmento de negócio, cada público-alvo, né, vai demandar situações, às vezes, que vão se diferenciar, mas mesmo assim, esse exercício de hoje, ele nos permite estudar um pouquinho sobre como fazer conteúdo e principalmente sobre como organizar esse conteúdo dentro do espaço de um e-mail. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é dar uma olhada no briefing, né, nesses materiais aqui que estão separados aqui para a gente poder fazer o exercício de hoje. Qual é o cliente? Floricultura Cravo e Rosas é uma floricultura fictícia, né, que em tese fica aqui em Belo Horizonte, e a gente está chegando aí, né, se aproximando do mês de maio e do mês de junho, né, respectivamente meses das mães e meses dos namorados, que são épocas em que floricultura vende bem, até na pandemia, né, tem muitas entregas e tudo mais. No resto do ano, no entanto, o movimento é muito fraco. O cliente precisa de uma estratégia para movimentar estoque o ano inteiro. Então, o que eles pensaram aqui? Né? Eles falaram, bom, vamos então mover um outro tipo de produto que, francamente, não tem data, né, para acontecer, ele acontece o ano inteiro. Então, a gente consegue sobreviver vendendo produtos dentro desse segmento. Então, ela é uma floricultura tradicional, fica no bairro Santa Teresa, em Belo Horizonte, com mais de 30 anos de existência, embora a sua demanda seja essencialmente regional, porque originalmente era só uma loja física, né, então atendia muito ali no bairro e arredores. A empresa decidiu expandir seus negócios e abrir sua loja virtual, claro, para melhorar o seu faturamento anual geral, vai para o ambiente digital e vai expandir os seus negócios para além do perímetro ali do bairro. E aí, para alavancar o lançamento do e-commerce, primeira coisa, eles vão agora então divulgar o serviço exclusivo de flores e arranjos fúnebres para decoração de velórios. Então, coroa de flores, caixão, arranjos, entre outros. Porque não tem uma data específica para as pessoas falecerem, isso acontece o ano inteiro, então a floricultura consegue sobreviver melhor se não ficar simplesmente dependendo das datas comemorativas, que são poucas e muito espaçadas. Então, tem que ser desenvolvido um e-mail marketing para divulgar a nova loja virtual. O e-mail será disparado para um público pré-selecionado de pessoas que já se cadastraram na loja, então é um mailing qualificado. O e-mail marketing, então, ele deve dar destaque para esse novo serviço de arranjos fúnebres. Esse deve ser o principal ponto, né, do e-mail. Claro, também falar de outros serviços relevantes da floricultura. Devem ser desenvolvidos todos os textos e o planejamento do e-mail, que deverá incluir descrição de todas as imagens, link para visualização do e-mail no browser, link para descadastramento, que é o opt-out, né? Endereço do website, né? As informações obrigatórias de contato têm que constar também no e-mail em algum lugar. Observação: a largura do e-mail marketing é de 600 pixels e a dobra até 350 pixels no máximo, mas nós vamos considerar por segurança os 300 que a gente falou na aula passada. Resolução 72 dpi. Os critérios de avaliação desse exercício, né, são a organização, coerência em relação ao texto, criatividade, objetividade, clareza, pertinência em relação ao tema e, obviamente, né, o uso correto da língua oficial do país de vocês. Então, em que consiste esse exercício? Primeiro de tudo, redação dos textos. Primeiro de tudo, né, a gente começa a fazer um e-mail marketing com Word ou bloco de notas, e no caso eu prefiro até o bloco de notas, porque são menos distrações, né? Primeiro de tudo, né, eu gostaria de organizar esse e-mail com uma área de destaque lá na frente, com uma chamada, na qual eu vou colocar o título, né, essa chamada, uma imagem e um call to action. O desafio aqui é justamente tratar com sensibilidade, né, um tipo de produto que é vendido num momento de muita dor e muita tristeza para as famílias. Coroa de flores, arranjo fúnebre. Uma chamada para poder vender esse produto. Esse momento triste. O e-mail é um e-mail promocional para a gente poder divulgar o novo e-commerce da floricultura e oferecer esse novo produto que é focado em velório. Então, coroa de flores, arranjos fúnebres, etc. Uma peça difícil de fazer, difícil de propósito, né? Complicado de trabalhar e um produto mais complicado ainda. Para trabalhar essa questão de estar junto de você nos momentos com você, né? Ou alguma coisa assim, com você mesmo nesse momento tão triste, alguma coisa assim. Deixa a Cravo e Rosas cuidar de você nesse momento tão triste. Sabe por que é difícil a proposta, gente? Porque é difícil fazer
publicidade, propaganda e jornalismo, é difícil fazer comunicação. Se não fosse difícil, fosse fácil, qualquer um pudesse fazer, não precisava da gente. Não é. Não precisava estudar 4 anos, né? Mas é difícil mesmo, mas isso vai ficando fácil com o tempo, vai ficando natural, né? Como tudo, a força do hábito é muito grande na nossa profissão também, e a experiência se faz presente, né? Com a repetição, com, né, o hábito realmente de escrever, de pensar em coisas que as outras pessoas não estão habituadas a pensar constantemente, né, a gente começa a ter mais e melhores ideias também. Com você, neste momento tão triste, pode deixar mais bonito este momento tão triste. É uma boa colocação. A minha sugestão aqui, se a gente for por esse caminho, é evitar palavras tão negativas assim, né? Porque mesmo que seja de fato um momento triste, a pessoa pode colocar delicado. Delicado, ótima sugestão, ou até mesmo difícil, né? Para deixar mais bonito esse momento difícil. Quando a gente usa palavras tão diretas quanto triste, a pessoa se lembra da dor pela qual ela está passando de uma maneira muito explícita, né? Então a gente deve evitar. É um sinal de bom tom, tá? Mas delicado foi uma ótima sugestão. Ainda mais porque delicado não necessariamente é uma coisa ruim, é uma coisa, né, que necessita de cuidado, e mesmo a última homenagem, né, o velório, é uma situação como essa. Júlia acha que tem algumas palavras que podem ser chaves e você está corretíssima, tem mesmo. Vamos pegar outra sugestão. Delicado também, tipo, a pessoa pode se sentir mais acolhida, tipo, a pessoa tá com a dor. Justamente. Aí depois, gostaria de homenagear seu ente querido, foi a sugestão da Lívia. E aí, Lívia, é uma ótima sugestão, só que aí a minha sugestão em cima da sua é ir direto ao ponto. Então, homenageie, apesar da palavra ser feia, né? Ou preste uma homenagem ao seu ente. Então, uma frase assertiva, em vez de uma pergunta. Você já reforça, né, a tomada de ação. Eu acho que pode tirar o seu e ficar a um ente querido, porque aí não fica só para a pessoa, né? Pode ser, mas acontece que na maioria das vezes a pessoa que vai planejar velório, etc., ela tem uma pessoa em mente, né? Assim, exceto se for uma tragédia sem tamanho, morre mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, deixar o pronome indefinido assim pode deixar o sujeito indefinido, perdão, pode diminuir um pouco o impacto da frase, né? Entre essas duas opções, apesar de não estar errado o que você sugeriu, né? Uma questão de balanço, eu tenderia mais para permanecer assim, preste uma bela homenagem a seu ente querido. O que me incomoda um pouco nessa frase é a definição de gênero, seu ente querido no masculino. Como é que a gente poderia deixar mais neutro esse discurso? Preste uma bela homenagem nesse momento de despedida, talvez, ou preste uma bela homenagem a quem partiu antes da hora, só para não precisar definir o gênero de maneira arbitrária. Júlia sugerindo cravo e rosas, delicadeza e conforto ao seu dispor. Já seria um ótimo slogan, né? Ótima sugestão. Vou até anotar aqui para a gente poder, talvez, assinar o e-mail, né? Com isso. Deixe a cravo e rosas cuidar de você nesse momento tão triste, né? Maravilhoso. Aqui apenas valeria a mesma sugestão feita pela Rafaela, talvez trocar o triste por difícil ou por delicado, né? Como a gente já usou delicado em cima, eu vou aqui colocar o difícil, mas se tiver outra sugestão, a gente pode usar também. Beleza, então a gente tem 4 opções de frase principal aqui. A gente pode ainda colocar uma chamada agora, assim, mais objetiva, que vai ter menos destaque, que vai ficar num texto maior, por exemplo, menor, perdão. O que vocês acham que a gente deve fazer aqui? Aqui eu já tenho que ser um pouco mais direto para falar do produto. A minha frase complementar. Então, uma dessas 4 frases vai ser o meu título. O título do e-mail, a chamada principal, que eu vou colocar em tamanho maior, bem legível e em destaque. Qual dessas 4 vocês vão escolher para a gente fazer isso? Porque aí depois a gente pode até aproveitar as outras para formar a segunda frase. Frase 1, frase 2, frase 3 ou frase 4. Qual vai ser a frase principal do nosso e-mail? 4. Então essa aqui vai ser a nossa frase principal. Vou colocar ela aqui em cima. Porque não quer dizer que a gente precisa eliminar essas outras, né? As outras 3, elas continuam sendo muito boas e a gente pode, de repente, aproveitar uma delas para essa frase mais direta. Na frase mais direta que a gente vai fazer agora, talvez aproveitando até alguma coisa dessas outras 3 frases, a gente precisa falar de desconto, a gente precisa falar de lançamento da loja virtual. Pode ser uma frase um pouquinho mais longa, porque ela vai ser menor em tamanho. Ótima sugestão. A gente pode começar com aproveite nosso desconto especial e diga as palavras que não conseguiu transmitir em vida para alguém especial, como uma belíssima coroa de flores. Beleza, já está ótimo. Call to action.
Então aproveite nosso desconto exclusivo e preste uma bela homenagem a alguém especial com uma belíssima coroa de flores. Fechamos até aqui? Tranquilo? Agora é o CTA. O que a gente vai colocar dentro do botão? Bem simples, direto. Peça agora, compre já, aproveite. O que nós vamos fazer? Eu acho que dá para falar sobre promoção ou então de parcelamento, porque normalmente a morte, tipo, às vezes é esperada, mas normalmente não é tanto e é caro os negócios. Aí pode ser que isso seja atrativo para as pessoas. Concordo plenamente, só que aqui já temos muita coisa para a área de destaque. Eu sugiro que a gente trate disso mais para baixo no e-mail. Esse e-mail a gente vai ter um mínimo de palavras para colocar, ou um máximo? Não tem mínimo. Porque nesse caso eu acho que já poderia colocar que a loja foi lançada bem aqui. Aproveite nosso desconto no lançamento da loja, aproveite o desconto do lançamento da loja. Também acho que a gente pode colocar isso na seção imediatamente abaixo, porque aí a gente, inclusive, pode mostrar os outros produtos para velórios que a gente tem, os outros arranjos, como se fosse uma vitrinezinha, né? Com um call to action para comprar já cada um dos produtos. Frase, produtos embaixo. Então a gente já tem o título, a frase, call to action, que imagem que a gente coloca? E de coroa de flor, uai. Uma coroa de flores. Ou não? Sim. Ah, tá. E temos a área de destaque. Beleza. Já vou deletar esse restante aqui, vou deixar só o slogan lá embaixo. Como é que era a frase que você estava sugerindo, Ravel? Confira. Era sobre o lançamento da loja, já para poder falar sobre o lançamento da loja. Aproveite o lançamento da Cravo e Rosas, do novo site da Cravo e Rosas, ou do site da Cravo e Rosas. O desconto do lançamento. Beleza. E aí depois embaixo eu posso ter lista de produtos. Só tem uma coisa que me incomoda aqui, que é aproveite. Está redundante demais aqui. Que palavra que a gente pode usar no lugar do segundo aproveite? Garanta? Olha aí, excelente, muito bom. Professor, tem um trem que tá me incomodando, tipo assim. Sim. Deixa a cravo e rosas, preste, tipo, tudo no imperativo. Aí eu pensei no seguinte, a gente deixar o primeiro no imperativo e a segunda frase colocar uma pergunta. Você quer prestar uma bela homenagem a alguém especial? Ou fica, tipo... Eu entendo esse seu incômodo, mas na verdade, pelo menos a segunda frase, porque a gente já vai conectar logo com o call to action, eu acho importante manter o imperativo. Talvez a gente possa alterar um pouquinho a primeira frase, que vai ficar em maior destaque, para ela não ficar tão direta. Tem uma interação logo. O logotipo da Cravo e Rosas já vai estar lá em cima, não preciso falar Cravo e Rosas de novo, por exemplo. Com você nesse momento tão difícil. Eu já vou ter o logo lá em cima no e-mail, né? A leitura é Cravo e Rosas, com você nesse momento tão difícil. Então, ótimo. Até aqui, ok. Depois lista de produtos, o que mais que a gente pode colocar? A gente pode oferecer conteúdo de valor, né? Se o sujeito não está ainda convencido de comprar ou se não morreu ninguém na família dele, a gente pode dar dicas de arranjos fúnebres, que tal? Um texto que pode dar dicas sobre arranjos fúnebres, que talvez link com um texto do nosso blog, do blog da Floricultura. O título do texto pode ser 10 dicas, flores para usar na despedida. Temos as imagens e aí o texto com os significados das flores. Por enquanto eu acho que já está ótimo. Fecha com o slogan. E aí depois então vamos ter contato de novo. Tem que ter aqui em cima o cabeçalho. Logo, Cravo e Rosas. E aqui embaixo de novo temos que ter os contatos em redes sociais. E por fim, só o opt-out, que é a opção de descadastramento, que no nosso caso vai ser, vamos já escrever o texto, receber nossos e-mails, aqui. Em cima do cabeçalho a gente vai colocar o caso não consiga visualizar, clique aqui. O esquema do nosso e-mail está todo pronto. Então agora partir para o wireframe. Alguém tem alguma outra observação a fazer aqui? E colocar do que eu falei, que aceita, tipo, parcelamento. Os trem é muito caro e aí o povo fica doido pra poder pagar, pra poder conseguir dinheiro pra pagar os trem. Aí eu acho que é legal de colocar que, já que a gente tem, sei lá, 10 vezes sem juros, nosso concorrente não colocou isso, ele vai preferir a gente. Isso aqui é legal de colocar, mas a gente tem que ter muita clareza disso. Se não tá no briefing, a gente não tem autonomia de colocar. Seria legal demais, tá? Mas é só uma questão para a gente ter em mente.
Se não está no briefing, fica difícil. Porque, assim, sugerir que o cliente coloque os produtos, igual tem aqui, lista de produtos. Os produtos que eles mesmos vão colocar, né? Os produtos que eles já trabalham. Isso aqui não é uma... A gente não está passando do nosso limite, né? Isso aqui é um conteúdo que a gente está propondo, né? Que não foge ao que o briefing fala. Agora, quando a gente começa a falar de finanças, né, opções de pagamento e tal, a gente tem que ser muito cuidadoso e se ater especificamente apenas o que está dentro do briefing. Tá? Você pode até lá no dia a dia da agência, da empresa onde você trabalha, pegar o telefone, ligar para o cliente e falar, quais são as formas de pagamento que você trabalha para eu poder colocar no e-mail aqui. Isso é legal, tá? Mas sem essa situação, a gente deve evitar isso. A sugestão a gente vai incluir, porque o cliente somos nós aqui nesse exemplo aqui, né? E aí a gente vai ter todas essas sessões aqui no nosso e-mail. E aí eu vou abrir o Illustrator para poder fazer o wireframe, mas é só porque é mais fácil, vocês vão ver por que já. Eu vou explicar tudo que eu estou fazendo aqui, não vai ficar nada confuso para vocês, mas isso que a gente vai fazer aqui no Illustrator, dá para fazer no PowerPoint, dá para fazer no Word, dá para fazer no Excel até, né? No Canva, vamos ser bem tranquilo, tá? Vou criar um arquivo novo, meu arquivo vai ser baseado em web, eu vou fazer de 600 pixels de largura, como tem que ser o máximo, né? E eu vou colocar 2.000 pixels de altura, só porque é um tamanho já grande, né? Que vai, olha, eu vou colocar até mais, vou colocar 2.500, para eu ter bastante espaço na vertical sem precisar aumentar, qualquer coisa depois eu posso alterar e diminuir ou aumentar caso seja necessário. Então aqui é o nosso e-mail, né? No Illustrator, se eu pressionar Command R ou Ctrl R, caso seja no Windows, eu exibo aqui as regras. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é se localizar a área de dobra pela altura dos pixels. Como eu estou aqui, né, com a régua do meu lado, eu consigo ver que 300 pixels de altura está exatamente aqui. Ó. Com o mouse, eu consigo clicar na linha aqui de cima, né, na reguinha de cima, bem no meio dela mesmo, e arrastar para baixo, até aqui o número 300, ó. E aí que eu tenho já, eu sei aonde vai ser a minha dobra. Então, eu sei que eu tenho esse espaço para colocar a minha área de destaque e, óbvio, colocar o cabeçalho também do e-mail, né? Tudo tem que estar antes da dobra. Vou chamar essa camada aqui de guias, porque elas têm essas linhas guias aqui, né? No Illustrator, ao contrário de outros programas, Photoshop incluso, as linhas são objetos e elas ficam numa camada, tanto que se eu deixar essa camada invisível, a guia some. Eu vou até trancar ela aqui, vou criar uma outra camada e colocar embaixo. E aqui eu vou ter as minhas imagens, vou criar uma camada em cima dela, onde eu vou colocar aqui os meus textos. E aí, do lado, eu vou trabalhar na minha biblioteca de elementos aqui antes de começar a fazer o e-mail, né? Então, primeiro de tudo, eu vou pegar aqui o que eu uso como objeto dentro do Illustrator para poder representar cada elemento que eu vou precisar. Quais são esses elementos? Imagens, botões, títulos e textos. Para representar a imagem, a forma correta de representar a imagem é com um box com um X dentro. Então, eu pego a ferramenta de retângulo, desenho um quadrado ou um retângulo a forma que quiser, não precisa preocupar muito com precisão. E é aqui na barra de ferramentas da esquerda, vou pegar a ferramenta de segmento de linha. No mesmo quadradinho que a gente usou o retângulo, você clica e segura, abre as outras opções, né? Você vem aqui e pega o segmento de linha. Isso vai te permitir que você clique e arraste para desenhar uma linha dentro do quadrado. E depois mais um. O ideal é que isso daqui seja um objeto agrupado. Então, com a ferramenta de seleção, seleciono tudo, e aí venho aqui no menu Objeto. Eu vou deixar o Illustrator grande aqui só para não causar confusão, né? Objeto, Group, ou agrupar. Ou então tecla de atalho Ctrl+G, se o seu computador for Windows, ou Command+G, se for Mac. Aí eu não preciso clicar e selecionar tudo, só de clicar uma vez, já está aqui. Né? E aí eu vou poder colocar esse objeto, vou deixar ele aqui do lado mesmo, fora do meu e-mail, né? Para ser tipo uma biblioteca para eu poder pegar. Não, a imagem está aqui, vou colocar ela em algum lugar, eu duplico e coloco ela aqui dentro do e-mail. De que tamanho que vai ser essa imagem? Do tamanho que eu quiser. Colocar ela aqui, sei lá, de fora a fora, aqui, ocupando todo esse espaço, por exemplo. Não tem problema. Como é que eu duplico esse box que está aqui na minha biblioteca, entre aspas, para eu poder usar quando eu quiser? No Illustrator é dessa forma que eu vou explicar aqui, mas ela também funciona no PowerPoint, por exemplo. Se você clica e arrasta segurando a tecla Alt ou Option, olha só, na hora que eu solto o mouse, ele criou uma cópia desse objeto aonde eu soltei. E no PowerPoint vai ser assim também. Se você pegar qualquer objeto, um texto, um quadrado que você desenhou lá, qualquer coisa, arrasta para o lado segurando Alt, quando você soltar o clique do mouse, você vai ter criado uma cópia do objeto nesse lugar. Se você não lembrar desse atalho, você pode fazer, seleciona o objeto, Command+C, Command+V, ou Ctrl+C, Ctrl+V, e aí pronto, o novo você arrasta, modifica o tamanho e faz o que você quiser. Mas é muito importante deixar um sobrando aqui sempre, porque se você precisar de novo,
ele já está aí. Então, imagem, título, aí eu vou pegar a ferramenta de texto, e assim como no Photoshop, o Illustrator ele trabalha com texto de duas formas, basicamente, né? Tem outras formas, mas as duas formas básicas são, eu posso clicar e soltar, e aí eu vou digitar tanto que eu quiser, e a linha vai ser infinita, a menos que eu quebre ela com a tecla Enter, e aí esse tipo de linha vai ser o que eu vou chamar de título, eu só clico, solto, por quê? Porque aí eu tenho mobilidade, eu posso aumentar e diminuir com o mouse tranquilamente. Os meus títulos, quando a gente está fazendo o wireframe, a gente não está preocupando com cor, a gente não está preocupando com fonte, e a gente não está preocupando com imagem ainda, só com o conteúdo dessas coisas, né? Então, para não ter distração, meu título vai ser por padrão na fonte Arial, eu vou colocar aqui Arial Negrito. Meus títulos vão ser em Arial Negrito. Meus textos e subtítulos, aí eu vou usar outra forma de trabalhar com texto dentro do Illustrator, que é o bloco de texto. Para trabalhar com bloco de texto, eu seleciono a mesma ferramenta de texto, e ao invés de só clicar e soltar, igual acabamos de fazer, vou clicar e arrastar, desenhando um box. E aí, olha só, lá dentro fica já um bloco de texto. Ele estava em Arial Negrito, que foi o que eu acabei de fazer, mas eu vou colocar em Arial regular. Aí meus textos vão ser sempre nessa fonte, mais ou menos nesse tamanho. Qual que é a diferença? Se eu aumentar ou diminuir, eu não estou aumentando ou diminuindo o texto. Eu estou aumentando ou diminuindo só o tamanho da caixa. Mas a caixa limita o texto e quebra a linha para mim, né? Eu nem preciso... Quando eu crio uma caixa de texto no Illustrator qualquer, ele já coloca um genérico Lorem Y em latim ali para mim. Eu vou deixar ele aqui, porque aí eu vou duplicar e colocar no e-mail onde eu quiser, e eu altero quando eu quiser alterar, mas o modelo fica aqui desse jeito, né? O título não precisa ser tão grande. Vou deixar ele aqui no tamanho 48 já tá bom. Muito bem. Então, título, texto corrido e botão. Botão, quando eu for usar botão, como é que vai ser? Então, vou pegar aqui a minha ferramenta de retângulo de novo, vou criar um retângulo, ele está preto aqui, mas eu vou deixar ele de cinza, preto 60%, vou colocar um fio de contorno nele aqui, só para não ficar muito discreto, né? E aí, olha só, posso pegar o mesmo padrão de texto que eu tinha usado para o título e duplicar ele aqui, para ficar dentro do botão, mas ó, ficou atrás do botão, né? Como é que eu faço ele vir para frente? Se eu esquecer o atalho correto, na pior das hipóteses, eu posso cortar, né, Ctrl X e colar. E aí ele fica por cima de novo. Mas no Illustrator e na maioria dos outros programas, Ctrl Shift ou Command Shift se estiver no Mac, e colchete manda para trás e manda para frente. O abre colchete manda para trás o objeto, o fecha colchete manda para frente. E aí, ao invés de título aqui, eu vou alinhar ele aqui, né, ao centro, colocar mais ou menos no olhômetro mesmo aqui no meio do botão, e aqui vai ser texto do botão. Em cada botão eu mudo para o texto que for correto. Eu também vou agrupar esse conjunto aqui. Beleza, já temos aqui todos os elementos que nós vamos precisar. Posso ainda acrescentar mais um, que vai ser o box branco, caso eu precise, para poder fazer algum outro arranjo. Os textos eu vou deixar na camada de cima só de textos. Todos eles ficam acessíveis aqui para mim, para eu poder usar conforme eu precisar. Ah, Danilo, mas e o texto do botão, se você quiser mudar? Só pegar a ferramenta de texto e clicar aqui que eu posso mudar numa boa. Mas o texto já está aqui dentro do botão para mim. Fora isso, não preciso me preocupar com nada em relação a aspectos visuais. Tá? Vamos começar colocando o meu cabeçalho. Eu vou pegar esse box aqui, que é um box em branco, só para demarcar o espaço que vai ficar o cabeçalho. E aí eu arrasto segurando o Alt, justamente para poder duplicar, né? Deixar ele um pouquinho menor, ele vai ocupar todo o topo aqui do meu e-mail. Vou agora deixar um box para o logotipo, né? Mesma coisa, segurando o Option eu duplico. Se você não se lembrar de segurar o Option, só dá Ctrl C, Ctrl V. E ele está por baixo do calendário, do cabeçalho. O que eu posso fazer? Mesma coisa. Command Shift, colchete, para ele subir. Sobe o maldito. Command Shift, colchete. Né? Aí coloco lá o logotipo. Um pouquinho menor, não precisa estar muito grande, desse tamanho aqui já está bom. E aí eu vou colocar um texto, tá? Entre parênteses ou entre colchetes, escrito logotipo, cravo, de rosas. Vou poder colocar ele pequenininho dentro do box da imagem,
para a gente saber o que tem que substituir depois. Ainda aqui no meu cabeçalho, o que eu vou colocar? Vou colocar logotipos, né, para as redes sociais, então já posso duplicar bem esse aqui que está no logotipo da Cravo e Rosas mesmo. E aí eu vou ter, sei lá, Instagram, Facebook, Twitter. Já tá bom. Eu vou colocar o telefone. Deixa eu pegar no briefing aqui, né? Pegar o telefone do cliente, cadê? Para colocar no cabeçalho do e-mail também, tá aqui. Vou aproveitar o meu padrão de texto do título, duplicar aqui, substituir. Vou notar que eu não digitei esses textos aqui, eu peguei direto lá do briefing, né? Só isso aqui que eu vou digitar, porque é mais usual a gente ver entre parênteses do que assim, né? E aí os logotipos das redes sociais. Um pouquinho mais para cá, para o logotipo do cliente respirar. Vocês vão notar que eu deixei um espacinho aqui. Não deixei? Esse espacinho aqui é justamente para a gente poder colocar a frase aqui. Caso não consiga visualizar essa imagem, clica aqui. Então, Ctrl C aqui no texto que a gente escreveu no programa de texto. Ctrl V no Illustrator. Vou mudar o tamanho aqui para resta ótimo. E aí coloco aqui. Pequenininho assim, Danilo, pequenininho assim. Não tem tanto problema. E aí o clique aqui vai ser limpo, então eu vou sublinhar só para poder demonstrar que vai ser o URL ali. Maravilha. Então agora a imagem de destaque, que segundo o nosso próprio planejamento aqui, é uma imagem, um coroa de flores. Eu vou até pegar aqui isso aqui para copiar e colar. Imagem é box, né? Então eu vou pegar o box, duplicar para o lado aqui também. E essa imagem, eu quero que ela ocupe todo esse espaço. Ó. Aí os outros textos, as outras coisas, eu vou colocar aqui por cima, não tem problema. E aí o texto com a descrição pode ficar aqui, em qualquer lugar. Coroa de flores maravilhosa. Fica faltando o nosso né? Fica faltando agora o nosso título, tá? Cabeçalho nós já fizemos, faltando o nosso título e o nosso texto e o call to action. Então, o título, vamos lembrar qual que é, com você nesse momento tão difícil. Vamos usar o delicado, né, que a Rafaela tinha sugerido antes, que é um pouco mais leve. É aqui, ó, com você nesse momento, Cravo e Rosas, né, com você nesse momento tão delicado. Só que ficou muito grande, ó. Eu quero que o texto fique grande, mas que obviamente que caiba aqui dentro do espaço. Né? O que eu posso fazer? Eu posso quebrar em linha. E ele cabe agora, só que aí ficou esquisito, ficou com um espaço muito grande entre as duas linhas, né? Eu quero ter mais controle sobre isso. O que eu posso fazer? Isso vale, inclusive, para quem quiser fazer esse tipo de exercício no PowerPoint depois. Eu deixo cada linha de texto separada, literalmente. Aí com o mouse, ó, eu tenho mais mobilidade para poder posicionar o texto como eu quiser. Ah, Danilo, dá para fazer isso lá nas propriedades do texto e tal? Dá, só que dá muito mais trabalho, eu vou ter que fazer isso muito mais lentamente, assim, muito mais rápido. Consigo colocar o texto, né, no tamanho que eu quero, na posição que eu quero. Depois temos o texto, que vai aparecer, né, como se fosse um subtexto. Ctrl C aqui também, e aí aqui eu vou pegar como modelo o meu bloco de texto, duplico também, porque eu vou usar de novo no futuro, e aí colo o meu texto aqui. Fica faltando o meu call to action. Eu vou duplicar aqui o meu botão, aqui este botão. Ele pode ficar centralizado, pode ficar um pouco mais para o lado, pode ficar mais para baixo, se a coroa de flores, a imagem aqui por baixo, ela estiver predominantemente para a direita, né? E tudo pode ser alterado depois. O texto do botão é peça já. Copio e colo aqui. Aqui. Embaixo, a gente tem mais um texto, né? Garanta o desconto
de lançamento no novo site da Crave Rosas. Eu vou duplicar o texto que já está aqui, não vou pegar ele da biblioteca de novo, alinhar ele ao centro. Ó, ficou muito grande de novo, né? O que a gente pode fazer? A gente pode diminuir esse texto aqui. A gente pode também diminuir, né? Lista de produtos. A lista de produtos é tranquila, a gente pode fazer um só. Vou pegar aqui uma imagem e vou colocar o nome do produto. Duplico. E aí cada um deles já é um clique, né, para a pessoa comprar esse produto especificamente lá no nosso site. Muito bem. Depois disso, que a gente tem previsto aqui depois da lista de produtos? 10 dicas de flores para usar na despedida. Então, vou precisar de novo de um título, pode ser esse título aqui, esse mesmo padrão, né? 10 dicas de flores para usar na despedida. Vou colocar uma imagem, né, nesse texto também. Aí aqui, obviamente, pessoal, são imagens dos produtos, né? Quando a gente souber qual produto que vai em qual, a gente colocaria a descrição também entre parênteses dentro de cada um. Só para não ficar sem, né? Foto do produto. E aqui é o nosso texto, né? Com os significados das flores, o que combina com o que, etc. Vem aqui do lado. E aí, para não ficar muito grande no e-mail, eu posso colocar, talvez, um call to action aqui embaixo. Com um leia mais, talvez, né? Que aí direciona a pessoa para o nosso blog. Para ler o texto na íntegra. Opções de pagamento e parcelamento. Digitar sempre no programa de texto, tá, pessoal? Rola o programa gráfico. A gente vai pegar os logotipos aqui das redes sociais. Seria como modelo. Aí tem aqui as bandeirinhas de cartão, né? Depois tem o final com o nosso slogan. Vou o nosso padrão de título aqui. Aqui para baixo. Vou colocar o slogan separado, sabe por quê? Aqui a gente pode colocar o logotipo Crave Rosas. Né? Ele pode até aparecer maior também. E a gente pode separar um pouquinho melhor esses espaços também, né? Vou colocar um link aqui. E, por fim, contatos e redes sociais, né? Você pode ter um endereço. O endereço já tem lá no briefing, né? Vamos pegar o endereço correto. Praça Duque de Caxias, depois eu tô. E é fictício, né? Esse endereço aí. E aí, essa mesma coisa que a gente tinha aqui no cabeçalho, a gente pode aproveitar os links das redes sociais, o telefone, de boa. Por fim, out. E aí acabou. Eu vou pegar o mesmo padrão que está lá em cima. Esse aqui também tem que ser sublinhado. Muito bem, muito bem. Terminamos o nosso e-mail. Esse é o planejamento, esse é o wireframe do e-mail, ele termina aqui, né? Então, você pode também terminar o e-mail nesse ponto. Muito bom. Então, esse é o nosso e-mail marketing. Não é a peça final, ela é só o wireframe, é o planejamento. Aqui, a gente não teve que se preocupar com cor, com seleção de imagens, com fonte, nada disso. Qual que é o nosso objetivo aqui? Organização do espaço. Esse é o papel do wireframe, tá? Aí, se eu salvar um arquivo como esse, com essas coisinhas aqui no meu computador, eu só preciso me preocupar com montar realmente, arrastar para cá, arrastar para lá, mudar o tamanho, né? E eu, pessoalmente, acho o Illustrator excelente para esse tipo de planejamento por causa da agilidade, né? E a minha sugestão, assim, de melhor segunda opção é o PowerPoint, caso você não tenha o Illustrator ou algum programa gráfico, justamente porque ele te permite trabalhar essencialmente com as mesmas coisas, assim, retângulo, linha, texto, tranquilo, né?
E você consegue também formatar ali o tamanho do slide para ele ficar no tamanho que você precisa. Feito isso, a gente vem aqui salvar, né? O salvar, o file save. Eu vou tomar o cuidado de sempre salvar no formato nativo, né? Illustrator ou PBT primeiro. Uma dica para vocês, é uma coisa que a gente sempre deve fazer, isso para trabalhar com internet, tá, pessoal? Fundamental. Nomear os arquivos utilizando apenas letras minúsculas. Sem acento, sem cedilha, sem tio, sem nada, só letras minúsculas e sem espaço. No lugar do espaço, underline de preferência, tá? Para poder facilitar a construção do e-mail para link. Porque na internet, né, para trabalhar com a internet, quando você vai exportar a imagem para colocar no e-mail, no que quer que seja, ela vai ser buscada por um servidor, por meio de URL. E o URL, se você coloca acento, cedilha, espaço, você corre o risco de quebrar o URL e aí o link não funciona. Então já criem o hábito, e isso sempre vai ser útil para vocês em qualquer outra situação no dia a dia. Mal nenhum vai te fazer, mas Danilo, eu não vou trabalhar para a internet e tal. Não tem problema. Se habituando a nomear os arquivos dessa forma, sempre vai ter um nome que vai ser útil, que vai ser legível, etc., que não corrompe arquivo nem nada. E se você for trabalhar na internet, ainda já vai estar com o nome da forma, com a notação adequada, né? Então, sempre em minúscula, substituindo underline, o espaço por underline, e aí a gente salva no formato Illustrator mesmo, porque se precisar fazer alterações, ele está aqui, e aí depois a gente exporta. No PowerPoint eu não lembro como que é, mas no Illustrator é File, Export, e aí a minha sugestão é Save for Web, que aí você já vai escolher o formato que você quer, eu sugiro o JPEG mesmo, ele já está no tamanho certo, ó, 600 por 1.700 quebrados, salvar, pode salvar na mesma pasta, o wireframe e-mail floricultura, e aí lá na pasta ele já está em formato JPEG, é o que a gente acabou de fazer. Ele está com o zoom aqui, por isso que está um pouco menor, né? Ele de 100% é assim. Super legível, super bem distribuído, super tranquilo. Quando a gente for fazer o layout, vai ficar mais bonito ainda. Até aqui tranquilo, pessoal? Alguma pergunta, alguma dúvida? Muito difícil? Ou tá rolando? Professor, por que repete as redes sociais 2 vezes? Porque se o sujeito leu o nosso e-mail, tá aqui em cima, né? E, não quero pedir agora, mas deixa eu conferir essa empresa nas redes sociais. Ele pode clicar aqui. Mas vamos supor que ele vá ler o resto do nosso e-mail. Não quis comprar. Viu os outros produtos, ainda não comprou e tal, leu o texto, achou legal, viu as opções de pagamento, tá bem inclinado, mas hoje não é o dia, ninguém morreu na família, etc. Cheguei aqui embaixo. Pô, eu vou obrigar o meu usuário a subir de novo lá em cima se ele quiser me seguir nas redes sociais? Não. Então, eu vou ser redundante e colocar aqui na parte de baixo também. Para facilitar, realmente, né? Pro nosso usuário. Justo? Entendi. Faz sentido mesmo, verdade. Aí, pessoal, depois disso, né? Depois que a gente aprova, esse JPEG é o que a gente manda para o cliente para ele aprovar o conteúdo. Ah, Danilo, mas aí ele não está vendo as flores, as imagens que a gente vai usar, etc. Não, justamente eu nem quero que ele veja, eu quero que ele veja o texto, o título, a organização geral, porque se eu coloco as imagens aqui, eu vou ter muita coisa para alterar caso ele peça mudanças aqui. Se ele pedir mudanças nesse estágio, eu só tenho um quadradinho em box para mudar de posição. Eu não vou ter muito retrabalho. Em poucos minutos a gente fez esse planejamento de e-mail aqui. E aí depois que o cliente aprovou essa estrutura, aí sim, agora eu vou fazer o layout, vou colocar a imagem, vou colocar a cor, vou mudar a fonte e tudo mais. Né? Mas depois que essa estrutura já estiver aprovada, o que eu vou cobrar de vocês? Qual que vai ser o exercício de vocês? O exercício de vocês é fazer, essencialmente, isso que a gente fez junto ao longo da aula de hoje. Vocês vão formatar, né, o wireframe do e-mail marketing de vocês, mas o que já vai ser definitivo serão os textos. Vocês já vão pensar em textos chamativos, interessantes. Não precisa seguir essa estrutura que a gente fez junto aqui, pode fazer diferente, mas vocês têm que se lembrar da área de destaque, a área nobre, de no máximo 300 pixels de altura ali. Maravilha? Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado, então. Boa semana para vocês. Abraço para todo mundo.